Galera, aqui quem fala é Rafael, membro do PET Ciência e Tecnologia, e hoje iremos iniciar mais uma aula de revisão que vai tratar sobre a termoquímica. Nela, iremos fazer dois exercícios. O primeiro exercício é o exercício do Enem PPL de 2019, que diz: o gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Aí ele pergunta qual é a variação da entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro, e nos dá as massas molares que poderemos utilizar na questão. Primeiro de tudo, em uma questão de termoquímica, vocês precisam analisar se a questão está balanceada. Então deixa eu colocar aqui a minha caneta. Olhando a equação, eu tenho 2 vezes 2, tenho 4 mols de hidrogênio desse lado, e 2 vezes 2, 4 mols de hidrogênio desse lado. Aqui eu tenho 2 moléculas de oxigênio, e aqui 2 vezes 1, 2 moléculas de oxigênio. Verificando que a equação está balanceada, você pode partir para o próximo passo, que nesse caso, como ele quer a variação de entalpia, você vai ter que calcular a partir da energia de ligação. E como fazer isso? A energia de ligação total você calcula, ou a variação de entalpia, pela energia da quebra menos a energia da formação. Essa fórmula quer dizer o seguinte: eu vou colocar aqui a fórmula molecular da nossa equação química, e aqui eu tenho duas moléculas de H2, que é um H2 e outro H2. Então, quando ocorre uma quebra em uma ligação química, esse processo é endotérmico, ou seja, a molécula ela precisa absorver energia para se romper. Então, para ela se romper, para ocorrer uma quebra aqui, ela precisa absorver energia. Esse processo na termoquímica, ele é positivo, ele é representado positivamente, é uma variação positiva. Aqui temos a quebra também das duas moléculas de oxigênio, em que o processo também é endotérmico. Já para a formação de ligações, que no caso essas ligações se quebraram e formaram essas ligações aqui, Para a formação dessas ligações, nesse caso, esse processo é exotérmico, no processo de formações de ligações, em que é representado com menos, A variação de entalpia é negativa. Então, quando colocamos na fórmula, vemos que a variação de entalpia para duas moléculas de hidrogênio, a quebra para duas moléculas de hidrogênio é 437. Logo, como temos duas, multiplicamos duas vezes o 437, somamos a quebra da molécula de oxigênio, menos, como o processo é isotérmico, menos, para uma molécula, nós formamos duas ligações. Então aqui está o valor, 463, porém esse valor é negativo, E como eu tenho duas moléculas, eu vou multiplicar por 2. Você poderia somar 1, 2, 3, 4 e multiplicar pelo valor de 463, sem esquecer do sinal, porque o processo é isotérmico, ou seja, libera energia, e se libera energia, a variação é negativa. Então, fazendo esses cálculos, nós chegamos ao valor de menos 484 kJ por mol. Tá, mas se atente que isso não é a resposta final. Esse valor aqui, ele está para 2 mols de H2. Eu quero para 1 kg. Eu sei que 1 kg vale 1000 gramas. Convertendo, 1 kg equivale a 1000 gramas.
Então, pela nossa regra de 3, se eu tenho aqui a massa molar do H2, que é 2, logo 2H2, você concorda que a massa molar dele é 4, né? Você faz a soma, você tem duas moléculas de H2. Se uma molécula sozinha equivale a 2 gramas mol, duas moléculas, é só você fazer a multiplicação por 2, equivale a 4 gramas mol, né? Então esse valor aqui está para 4 gramas por mol de moléculas de hidrogênio, né? Então 4 gramas de H2 equivalem a menos 484 kJ. Logo, se eu quero para 1 kg, 1000 gramas de H2 equivale ao meu X. Então aqui nós fazemos a regra de 3 e ficamos, quando multiplicamos o 1000 por menos 484, ficamos com isso aqui dividido por 4, né? Já que você multiplica-se o X por 4 e depois isola-se o X. E então ficamos com essa expressão. O que eu acabei de falar foi isso aqui. Eu tenho 4x, que é igual, pela regra de 3, multiplica, faz um x aqui, que fica 1000 vezes menos 484. Então o que eu fiz só foi isolar o x. E como 4 está multiplicando o x, eu passei para o outro lado dividindo. E ao fazer essa conta, nós obtemos a variação da entalpia que ele quer, que ele pede para a gente na questão, para 1 kg de hidrogênio, né, contido no cilindro, que é 121.000 kJ. Já a segunda questão, que também é do Enem, de 2016, ela diz: o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Ele nos dá a trimerização do acetileno, que gera benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então, ele dá as duas equações e pergunta qual a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno. Então, ele quer a variação de entalpia da reação de trimerização, né? Que é a reação do acetileno, essa aqui, que gera benzeno. Então, o primeiro passo para você resolver essa questão é saber com o que trabalhar. Uma alternativa aqui nesse caso é a lei de Hess. E o que é a lei de Hess? Ela diz que você pode manipular duas equações químicas para chegar nessa equação química aqui, que no caso a variação de entalpia aqui é conhecida, mas aqui não é conhecida. No caso, se eu manipular essas equações químicas, eu consigo achar a variação de entalpia para ela. E isso, nesse caso, é válido pela lei de Hess. Então, o primeiro passo é, como eu disse a vocês, identificar a substância que você quer trabalhar. E o segundo é saber onde estão essas substâncias nas equações que ele nos forneceu. Então, para a primeira equação, aqui eu tenho, né, a minha substância. Para a primeira equação, eu tenho que a substância de interesse aqui, o acetileno, está aqui desse lado, né? E observe que aqui na equação de interesse, na equação principal que queremos, está multiplicado por 3, e aqui não está. Então, pela lei de Hess, eu posso multiplicar essa equação por 3, porém eu vou ter que multiplicar cada índice estequiométrico. Então, eu multiplico esse. Inclusive, eu multiplico a variação de entalpia dessa reação. Então, eu fico com 3 mols de acetileno, que é o que eu quero, que eu multiplico 15 sobre 2O2 multiplicado por 3. Os produtos também são multiplicados por 3. É importante também que a variação de entalpia ela está multiplicada por 3. Então, resolvemos uma parte do problema, que foi achar
o reagente de interesse da nossa equação química, né? Então, partindo para outra equação, vamos fazer do mesmo jeito. Observamos que na nossa equação química, o benzeno está no produto. Porém, na equação química que eu estou mostrando aqui para vocês, o benzeno ele está nos reagentes. Então, nós temos que inverter essa equação. E para inverter, eu passo os reagentes para os produtos e os produtos para os reagentes. Fazendo isso, eu tenho que mudar o sinal da minha variação de entalpia. Pela lei de Hess, quando eu troco os reagentes para os produtos e os produtos para os reagentes, a variação de entalpia fica positiva nesse caso, porque antes era negativa. Então, fazendo isso, nós observamos aqui que trocamos de lugar, agora o benzeno está nos produtos, e tudo que era produto antes foi para os reagentes, e o sinal da variação de entalpia está trocada. Pronto, como eu tenho o acetileno nos reagentes, multiplicado por 3, e como eu tenho um benzeno nos produtos, eu posso somar essas duas equações. E o interessante da lei de Hess é que quando você faz o processo, tudo certo, as outras moléculas químicas vão por si só se cancelar. Então vamos continuar aqui. Então eu faço a soma dessas duas minhas equações e como eu disse a vocês, como eu tenho 15 sobre 2O2 de um lado e 15 sobre 2O2 de outro, que no caso isso aqui eu estou fazendo uma soma de duas equações, né? Como um O2 está de um lado e outro O2 está de outro, eu posso cortar. O mesmo raciocínio para o 6CO2 de um lado aqui e o 6CO2 do outro. Então eu posso cortar também. E o mesmo raciocínio para a água. Tenho 3 moléculas de água aqui e 3 moléculas de água aqui. Então eu corto. Então no caso, eu só fico com 3CH2, que gera o benzeno, né? Eu fiquei com isso aqui e com isso aqui. Então eu somei isso aqui. Eu somei as equações químicas, a primeira com a segunda. E no caso também eu tenho que somar as variações de entalpia. Então, menos 930 mais 780, né? Isso vai me gerar menos 150 quilocalorias por mol, que é a resposta que nós queremos, né? Em quilocalorias. Então, essa é a lei de Hess e ela costuma ser bastante cobrada no Enem. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Qualquer coisa, eu estou à disposição. O PET está à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.